Oi, pessoal, vamos para a nossa segunda aula do primeiro ano do ensino médio de interpretação textual, certo? Eu vou primeiro, como eu falei com vocês, vou começar corrigindo os exercícios contextualizados e aprofundamento da aula anterior, tá certo? Então, deixa eu transportar a gente para isso, vou compartilhar a tela. Eu optei por fazer como um gabarito compartilhado. Acho que fica mais fácil para vocês corrigirem os exercícios de vocês. Então, eu tenho o gabarito do capítulo 1, páginas 5, 4 e 7. Então, vocês chegam lá no módulo de vocês, a página 5, 4 e 7, certo? E vocês vão encontrar os contextualizados, tá? E aqui está a correção. Logo depois, a gente já passa para o capítulo 2, tá? Que é os contextualizados do capítulo 2, que estão na página, deixa eu olhar aqui, página 553, tá certo, gente? Então, aqui tá bem explicado todos os exercícios, tá? Eu espero que vocês consigam corrigir, tá? Berenice, por que não tá os exercícios de aprofundamento? Porque exercícios de aprofundamento são produção textual. E aí vocês fazem normalmente a produção do Chiquinho. Então, eu optei para corrigir com vocês e para vocês a parte de interpretação. Tá certo, gente? Então, eu estou aí o gabarito para vocês, tá à vontade. Vocês corrijam, façam esses exercícios. Eu já falei para vocês em sala o quanto é importante responder esses exercícios, tá bom? Então, toda aula vocês vão receber esse meu gabarito com os exercícios para vocês olharem, tá? Então, fiquem à vontade para manusear e corrigir os exercícios. Hoje a gente vai começar o capítulo 3, que fala de marcas ideológicas em textos. Nós vamos estudar o que é isso, eu fiz também um PowerPoint, e aí depois a gente, como sempre, vai fazer os exercícios os primeiros, e aí vamos continuar. Você é alguém que consegue convencer muitas pessoas? Não é raro encontrarmos pessoas que dominam a arte da oratória e que conseguem convencer multidões a acreditar naquilo que estão dizendo. É por meio da linguagem que expressamos nossa visão de mundo e criamos um discurso. Nossa formação discursiva depende de uma série de termos e temas os quais concretizam uma perspectiva específica. Para que se possa transmitir bem determinada ideia, é preciso ter uma ideologia bastante fundamentada. É necessário também dominar a oratória para difundir sua própria crença. Com isso, é possível convencer e atrair várias pessoas a assumir essa visão. Então, nesse capítulo, a gente vai estudar as pistas da formação ideológica de discursos e textos, para a gente poder usar melhor e também para a gente perceber o que está nas entrelinhas. E isso, sempre as entrelinhas, são fundamentais para a interpretação textual, né, galera? Então, eu vou passar para vocês o PowerPoint explicativo e depois eu volto ao nosso texto, tá bom, pessoal? Vamos lá. Nosso PowerPoint aqui, ó, marcas ideológicas em textos, tá? Ele vai é bem pequenininho, ele só vai dar algumas dicas sobre o que se trata o assunto. Primeiro, o que é ideologia? Ideologia, vocês aprenderam em sociologia, devem estar aprendendo ainda, né? Filosofia também acho que não é isso. É um sistema de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam esses morais, religiosos, políticos ou econômicos, tá?
Então, é só para vocês lembrarem o que se trata ideologia, uma vez que a gente está procurando marcas ideológicas, tá legal? Vamos aqui a um exemplo, viu, gente? O texto, como uma atividade discursiva, apresenta diversas marcas ideológicas. Identificar essas marcas que tem como objetivo, possa dispor de um instrumento crítico. Está mal escrito ali, mas deixa eu explicar. Essas marcas, elas vão botar nas entrelinhas alguma coisa que você quer dizer não claramente, é exatamente isso. Então vamos ver aqui a comparação, vamos fugir de política, não quero polêmica, vamos para o futebol. Neymar cai na área e o juiz marca pênalti. Essa é uma oração. Na outra, Neymar é derrubado na área e o juiz marca pênalti. Então, temos duas informações aí. Vamos comparar. Percebe-se que há um posicionamento ideológico por parte dos autores. Então, a gente percebe que quem escreveu as frases, elas têm uma intenção, certo? No primeiro, o autor sugere que não houve a falta. Ó, cai na área. Até vocês lembram das brincadeiras que o Neymar vive caindo, né? Então, aí o autor está querendo nas entrelinhas dizer que foi mais uma quedinha dele, tá? Então, ele sugere que não houve a falta. Na segunda, a forma passiva daquela estrutura, ó, quer ver, ó? É derrubado, tá? Coloca o jogador como paciente, ele foi derrubado, né? Portanto, houve a falta. Então, é importante perceber que a construção permite essa observação. Então, quem lê uma oração, as duas frases como manchete no jornal, cada pessoa que lê poderia interpretar de uma maneira, mas normalmente o primeiro caso, a intenção por baixo das linhas é não falar que houve uma falta. Ele não está dizendo se houve falta, ele está dizendo que ele caiu, e até porque ele tem aquela fama de cair, né? Então já viu. Na segunda, não. O cara afirma, ó, ele foi derrubado, então houve falta na área e o juiz marca pênalti. Então é isso que a gente vai tentar descobrir agora nos nossos textos, tá? Vamos voltar lá para o nosso módulo. Então aqui, ó. Já li com vocês esse trecho, né? Você é alguém que consegue convencer muitas pessoas. E aí a gente tem aqui uma leitura inicial que trata de um texto aqui, ó, da lei, pelo pacto social, demos existência ao corpo político, e aí eu gostaria que esse texto é bem interessante, que vocês lessem, tá? É um texto do Rousseau, né? Do contrato social, e é um trecho da obra dele, né? Um trecho, aliás, do texto dele, e nesse texto ele afirma que para a sociedade, para que a sociedade possa combater as desigualdades decorrentes da existência de uma sociedade privada, os homens deveriam fazer uma espécie de contrato social, por meio do qual cada indivíduo concordaria em se submeter à vontade geral, ou seja, do próprio povo, que seria o soberano. Então, a maneira como o Rousseau entende essa organização social, certo? Então, aí as ideias dele influenciaram o iluminismo, a revolução intelectual que se efetivou na Europa, especialmente na França, no século XVIII. Esse movimento tinha uma ideologia própria, ao levar a separação entre o campo da fé e da razão, a religião e a ciência, e foi capaz de realizar profundas transformações no modo de pensar e agir do homem, tá? E aí todas as classes sociais, em todas as épocas, deixam suas marcas, naturalmente, no que é possível na visão de mundo, dos valores e tal. Então, aqui fala o que é ideologia, que a gente já viu de uma maneira simplificada no nosso PowerPoint, e Rousseau não foi o único pensador que influenciou o iluminismo na França, não é isso? Outros nomes como Montesquieu, Voltaire, Diderot, conseguiram em suas obras formar
profundamente a ideologia do momento, que procurava colocar em destaque valores da burguesia, favorecendo a ascensão dessa classe social em oposição à nobreza. É possível perceber no texto de Rousseau, que você leu no início deste capítulo, um dos maiores traços da formação ideológica iluminista: a rejeição, a submissão cega à autoridade. Então, eu gostaria que vocês lessem esse texto com bastante atenção, tá? No mínimo, a leitura e interpretação desse texto é interessante como conhecimento de mundo, e vocês podem usar ou citar numa redação, beleza? É o mínimo que vocês podem fazer com ele. Aí nós vamos para os nossos conceituais de hoje, tá? Começando o nosso trabalho, tá? Do nosso módulo, tá? Então, eu tenho aqui um texto para as questões 1 e 2, tá? Que eu vou dar um tempinho para vocês lerem, até porque eu acho que fica mais tranquilo para responder, porque se eu começar a responder logo e não der um tempinho, os meus alunos adorados não vão fazer. Então, por favor, aproveite o tempo. Voltei. Então, aqui esse texto, né? O erudito historiador baiano escreveu, em 1844, um libelo contra a deslealdade da Inglaterra, que afetando ser amiga da nova nação brasileira, agia em nosso desfavor, impedindo que a lavoura recebesse a preciosa mão de obra africana. E aí ele vai discorrendo o texto todinho, tá? E são duas questões da Fundação Getúlio Vargas, que a gente sabe que é quem trabalha e faz as questões hoje, é uma das instituições que fazem as questões do nosso Enem. Então, sempre é bom prestar atenção e tentar responder as questões deles, tá? É um ensinamento. Na perspectiva de Melo Moraes, a frase "um inglês trata 100 vezes pior um criado branco e seu igual do que nós a um dos nossos escravos" permite concluir que, aí a gente tem a resposta, a letra A, tá? Os ingleses não tinham autoridade moral para dificultar a importação de escravos pelo Brasil, porque eles tratavam os empregados deles, os escravos, muito pior do que a gente tratava, tá? E isso você encontra lá no inicinho do texto, quando diz assim, volta aí a indefectível comparação. Um inglês trata 100 vezes pior um criado branco e seu igual do que nós, aonde nossos escravos, tá? E aí você, nesse trecho aqui, você teria encontrado a resposta, que é a letra A, tá certo? O 2, o texto trata principalmente do seguinte, aí a resposta são as relações entre a elite brasileira em meados do século XIX e a escravidão. Aí, quando você conseguir ler, depois que você ler todo o texto, você vai perceber que o conteúdo do texto trata-se dessa relação da elite com a escravidão, tá certo? 3. Vamos nós. Essa é uma questão do Mackenzie. Avalie as seguintes proposições sobre o conceito de ideologia. Então, aqui eu tenho 5 afirmativas. A ideologia expressa a visão social de mundo de um grupo ou classe social que se impõe ou busca a imposição sobre o outro. A ideologia define as escolhas dos indivíduos e age sobre eles como um corpo sistemático de representações e de normas.
A ideologia gera processos de identificação e aceitação de comportamentos condenando as condutas desviantes. A ideologia pretende reproduzir a sociedade e a estrutura de classes que nela se estabelece. A ideologia mantém independência dos processos cotidianos da vida social, tendo suporte nas relações estabelecidas no mundo do trabalho. Nós claramente percebemos, tá, pelo que a gente já leu ali nos textos anteriores, que essa altura vocês já devem ter lido, que a resposta correta é a letra D e a única que não está dentro dessa proposição correta é o quinto quesito, tá certo? Bom, passamos aqui para a crônica, né? Então, aqui o nosso colega escreve sobre crônica, texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, vocês já trabalharam isso em sala, a partir de fatos e acontecimentos da atualidade, do cotidiano, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades, todo mundo já leu uma crônica aí, né? Segundo Muniz, Sodré e Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio termo entre o jornalismo e a literatura, porque a crônica sempre está tratando de alguma coisa do cotidiano, alguma notícia, muitas vezes é em cima de notícia. Do primeiro, aproveita o interesse pela atualidade informativa, tá? E do segundo, imita o projeto de ultrapassar os simples fatos, porque a crônica às vezes vai além da notícia, na maioria das vezes, e muitas vezes de uma maneira engraçada. O ponto comum entre a crônica e a notícia ou a reportagem é que o cronista, assim como o repórter, não prescinde do acontecimento, mas ao contrário deste, ele paira sobre os fatos, fazendo com que se destaque no texto o enfoque pessoal, onde entram juízes implícitos e explícitos. Quer dizer, coisas que estão implícitas nas entrelinhas e explícitas, que estão realmente escritas, tá? Por outro lado, o editorial difere da crônica pelo fato de que, nesta, o juízo de valor se confunde com os próprios fatos expostos, sem o dogmatismo do editorial, no qual a opinião do autor, representando a opinião da empresa jornalística, constitui o eixo do texto, tá? Então, o termo dogmatismo no contexto do verbete significa. Então, essa pergunta quer dizer o seguinte: o que significa dogmatismo? Significa opiniões assumidas como verdadeiras e imutáveis, letra D de dado. Acho que as aulas de filosofia, as aulas de sociologia ajudam muito na compreensão desse termo e na resposta disso daí. Tudo isso envolvendo interpretação textual, tá? A quinta e última questão que nós vamos responder hoje, crianças brincando. Uma psicóloga da PM São Paulo defende que crianças de 8 anos podem manusear armas de fogo, desde que acompanhadas pelos pais. É normal, diz ela, que o filho de um policial tenha curiosidade sobre o instrumento de trabalho de seu pai, assim como o filho do médico tem sobre o estetoscópio. A recente tragédia em São Paulo, envolvendo o menino Marcelo Perseguini, de 13 anos, né? Não sei se vocês lembram, foi o filho de um casal policial que ele matou o pai e a mãe. Quer dizer, ninguém confirmou, mas tudo indicava. Suspeito de matar os seus pais, ambos policiais militares, a avó e a tia-avó que se matou em seguida, e ele se matou também. Tudo a tiros não abalou sua convicção. Vejamos, é normal que o filho de 8 anos de um piloto de aviação tenha curiosidade sobre o instrumento de trabalho do pai, o avião. Isso autoriza o piloto a pôr o filho na cadeira do copiloto e acompanhá-lo enquanto ele pousa o aparelho levando 300 passageiros? Aí é um questionamento. O filho de um madeireiro, apenas por ser quem é, estará autorizado a brincar com a motosserra? E o filho do proctologista está apto a manipular o instrumento de trabalho do seu pai? A professora Maria de Lourdes Trace, da Faculdade de Psicologia da PUC, rebate o argumento da psicóloga da PM, dizendo: o cirurgião pode até dar o estetoscópio ou a luva para o filho brincar, mas não vai lhe dar um bisturi, óbvio. Também acho, e há muitas coisas que o filho de um PM pode brincar: gás de mostarda, bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, sem ter que apelar para armas de fogo, certo? Então, no nosso segundo parágrafo,
Tá? As perguntas feitas pelo autor, elas são perguntas retóricas que questionam o posicionamento da psicóloga da PM. Letra C. Pense, como assim retóricas? Porque elas são perguntas que não estão esperando uma resposta. É como se a pessoa fizesse a pergunta para você refletir a resposta. E é bem assim que o texto faz, que faz você refletir. Muita gente concorda. Ah, o filho do policial tem curiosidade de mexer com a arma. Então é natural que você ensine o filho do policial a usar a arma. Mas aí vem uma série de questões com relação a outras profissões. Então é necessário que a gente reflita. E é isso que se espera nesse texto, tá certo? Vocês têm para casa os contextualizados, tá legal, gente? Eu espero que vocês façam. Na próxima aula, eu com certeza irei corrigir. E o aprofundamento é uma produção textual que não é necessário fazer, tá bom, pessoal? Mas esses aí de interpretação, na próxima aula, a gente vai corrigir. Um abraço, até a próxima aula, tá, gente? Ah, e tô com saudades, viu? Beijão, viu?